Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso devocional semanal no livro de Salmos. A cada semana, você já sabe, nós temos um salmo diferente ou então as características de um salmista. Vamos hoje ao Salmo 37. Não fique em chamas. Que história é essa, pastor Cantoca? Não fique em chamas. Eu não sou palito de fósforo para ficar em chamas. Vamos entender bem certinho o que quer dizer isso. Então eu convido você a estar comigo olhando o Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo em que nós encontramos Davi já na sua velhice. O Salmo versículo 25 nos traz essa informação. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Quando Davi escreve aqui, deixa muito claro que durante toda a sua vida, desde a sua mocidade, agora já na sua velhice, ele não viu então nenhum dos justos mendigando o pão. Isso nos traz a informação de que Davi já estava velho quando escreveu esse salmo. Esse salmo tem uma característica bastante interessante, que ele é bem parecido com o livro de Provérbios, porque a cada 1, 2 ou no máximo 3 versículos existe um ensinamento completo. Tem um começo, meio e fim, uma lição completa em cada porçãozinha desse salmo. Também ele é um acróstico. E você já sabe o que é acróstico se você já assistiu os vídeos anteriores. Cada uma dessas lições, ela inicia a oração, essa lição, com uma letra do alfabeto hebraico. Isso não quer dizer que cada versículo corresponda a uma letra. Como eu falei, cada ensino, às vezes ele está em um versículo, ou 2 ou 3 versículos juntos. Então, cada porçãozinha essa porçãozinha ela começa com uma letra hebraica. Então, vamos lá ao ensino. Todos os ensinos que são dados, cada um, vamos chamar assim, dos provérbios que estão nesse Salmo 37, nós encontramos todos eles em volta de um mesmo assunto. E o assunto é: não fique indignado. Não fique indignado. E é aí que eu digo para você, não fique em chamas, porque esse é o sentido original da palavra. Não fique em chamas, não fique alterado no seu ânimo, não fique enraivecido, não fique queimando em você, indignado, quando você então ver o mal. Isso não quer dizer que você deva concordar com o mal. Isso não quer dizer que você não deva combater o mal. Mas o mal que existe na terra, pessoas más, ações ruins, elas não devem alterar o teu ânimo. Elas não devem trazer você ou causar em você essa irritação. Você não deve ficar enraivecido, perder então a sua direção, o seu centro emocional. Isso não deve acontecer com você que é cristão. Então essa é uma primeira lição. E uma outra lição é: não tenha inveja de quem é mau. Nós encontramos, então, não fique indignado. Nós temos no versículo 1, no versículo 7, no versículo 8, essa determinação. E não tenha inveja, nós encontramos no versículo 1. Só lembrando que inveja, nós temos duas formas ou duas maneiras, né, que nós vemos a inveja. Uma primeira é aquele que fica desgostoso em ver a prosperidade do outro, em ver o outro se dando bem. Então, quando existe esse desgosto na pessoa, isso é inveja. Mesmo que a pessoa seja má, seja ruim, você sente inveja, não deve sentir inveja, meu irmão, daquele que é ruim, mesmo que você veja ele prosperando. Muito menos ainda se for um irmão em Cristo, por favor. Então, não sinta esse desgosto de ver os outros prosperarem. Também, outro sentido dessa palavra inveja é quem deseja ardentemente o que o outro tem. Veja, não é ter semelhante o que o outro tem, não é ter algo igual ao que o outro tem, mas ter o que o outro tem, né? Isso também é inveja. E aí, nós encontramos nesse Salmo 37 as razões do porquê nós não devemos, então, nem nos indignarmos com o mal e contra os maus, e nem também termos inveja do mal e dos maus.
Por que que nós não devemos sentir isso? Por que que nós não devemos ficar em chamas em razão disso? Primeiro, porque quem irá herdar a terra eternamente somos nós. E aí o salmista indica isso no versículo 3, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 22, no versículo 29 e no versículo 34. Veja quantas lições que tem nos ensinando sobre isso. E também o segundo motivo é porque os maus serão desarraigados, desenraizados, arrancados da terra e lançados no inferno. Então, eles não prosperarão eternamente. É apenas um período curto de existência e depois eles vão para o inferno. O período longo de existência na terra será gozado por nós. E esse período longo ele não tem mais fim, é a eternidade. E aí você me pergunta então, mas diz que eu vou para o céu, como é que eu vou herdar a terra? Meus irmãos, nós vamos morar no céu, mas a terra também será nossa. Então, com corpos glorificados, nós teremos acesso às regiões celestiais e também teremos acesso à terra. E tudo isso será herdado por nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Vamos lá para o versículo os versículos que indicam que quem irá herdar a terra somos nós. Eu faço leitura desses versículos. Primeiro, versículo 3. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância e na paz. Versículo 22. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Então, quem herdará a terra? Os justos, aqueles que temem a Deus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Os maus serão arrancados. E aí eu leio os versículos então que dizem isso. Versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Serão que nem alface murcha, né? Os maus. Versículo 9 nós já lemos, mas eu vou ler novamente. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Versículo 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Versículo 36. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Versículo 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Ou seja, eles e as suas coisas, todas serão destruídas. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, né? E lembramos então daquilo que fala o versículo 1, versículo 7 e versículo 8, e faço leitura deles. 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Quando nós olhamos esses versículos, nós devemos então descansar nas promessas do Senhor, de que nós, que somos tementes a Deus, filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, nós é que herdaremos a terra. Os malfeitores hoje estão na terra. Hoje eles podem até prosperar, hoje eles podem até enriquecer, mas isso não durará. Serão então como a verdura que murcha. O tempo deles está contado. O nosso é eterno. O que nos cabe?
aguardarmos então as promessas do Senhor e, enquanto isso, cumprirmos aquilo que Ele determina que nós façamos. Dessa forma, irmãos, se você compreendeu um dia que só pode ter perdão dos seus pecados por meio do Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você se esforça para viver como a Bíblia determina que você viva, se você faz essas coisas, então saiba que você é um herdeiro da terra. Você terá na terra todo o acesso possível, porque tudo será teu e você morará no céu eternamente. Por isso, não fique indignado, não sinta inveja, não queira ter o que eles têm. O tempo deles encerrará, o tempo deles terminará. O seu não, o seu e o meu serão eternos em Cristo Jesus. Deus te abençoe, até quinta que vem com o Salmo 38.